Bem-vindos ao quarto episódio do nosso videocast do Brinde ao Branding, que é a proposta do nosso curso superior de tecnologia em marketing do La Salle Rio para promover um encontro entre profissionais e os nossos alunos. Eu sou Daniele de Castro Alves, coordenadora do curso, e quero agradecer aqui o nosso convidado e a Lucy, né, por promover esse encontro e esse bate-papo com os alunos. Olá pessoal, obrigada Dani. Hoje a gente está aqui com o Marcos Brito, que é o CEO da agência Criarte Code, idealizador do Linka, que é um programa de educação corporativa e mentor de negócios, designer organizacional e um apaixonado por comunicação e apaixonado por educação nessa área. Eu quero te dar as boas-vindas, agradecer por você estar aqui conosco. Vamos falar hoje sobre o marketing do marketing, né? Em casa de ferreiro, será que espeta é de pau? Então, eu queria que você começasse contando pra gente a Criarte Code. Como ela surgiu? Da onde? Que ideia? Por quê? Eu sou empreendedor desde muito cedo, né? Então, eu já tinha experimentado um pouco do que é ter negócio, mas mesmo assim eu estava seguindo uma carreira normal corporativa, de mundo corporativo, cursando administração. Eu sou formado em administração, e a partir daí eu comecei a ter algumas experiências de mercado que não foram muito boas, né? Eu trabalhei em 5 empresas grandes e eu costumo dizer que eu experimentei 5 situações que não foram totalmente descabidas e me levaram para onde eu estou hoje. Então, apesar dessa experiência de 5 empresas grandes, eu cheguei em casa um belo dia e falei para meus pais: olha, se der tudo errado na minha vida e eu for morar embaixo da ponte, eu vou morar embaixo da ponte feliz, porque eu preciso ir em busca do que realmente me faz feliz e não dá para eu trabalhar em empresas. Então, a partir de hoje, não trabalho para mais ninguém. E como eu já tinha uma veia empreendedora e eu amava desde muito cedo design e marketing e estudava por conta própria, e já tinha feito muitos trabalhos de design e de campanhas que eu fazia junto até de graça. Então eu sempre estive perto de agências e pedia demanda para poder fazer e brincar um pouco com aquilo, porque não é que era um hobby, porque era muito prazeroso, aquilo gerava muito prazer de fazer. Então eu já comecei ali com alguma experiência. E aí, junto com o meu primo, que é um desenvolvedor web, né? Era TI na época, né? Eu falei: pô, vamos tentar abrir uma agência, que é o que eu sou apaixonado por fazer. E eu acho que você vai também mergulhar numa coisa que você também é apaixonado por fazer, e ele também estava no mundo corporativo e muito insatisfeito, né? E aí, assim, para vocês, naquela época, se hoje vocês ainda enfrentam algumas dificuldades no mundo corporativo, vocês nem imaginam na nossa época que, por exemplo, o estágio não tinha nem legislação. Se não existe lei do estágio, você trabalhava 8 horas sem férias, sem nada e sem benefício, né? Então, era meio que uma coisa muito difícil de se tocar, porque você praticamente trabalhava como um funcionário, só que sem direito nenhum, sem direito a nada. Tá, então a legislação veio para regular isso e foi até muito bom que isso tenha acontecido, porque a gente, além de ser muito menosprezado pelo fato de ser estagiário e pelo fato de estar começando no trabalho, as corporações não tinham muito tato para lidar com isso, acabavam tratando a gente como eles bem queriam, né? E isso fez com que, de certa forma, foi até bom para mim, porque fez com que eu mudasse meu rumo, o rumo da minha vida, e finalmente abrisse a Criarte Code para um caminho novo. Então, assim, a experiência que eu passei toda ruim, quando a gente abriu a Criarte Code, a gente falou: pô, vamos fazer exatamente o contrário de tudo que a gente viu no mundo corporativo. E foi o que a gente fez desde então. E eu percebo que, assim, a sua preocupação agora, entendendo a partir da tua história, né? Porque você está sempre preocupado em imprimir uma qualidade com as pessoas que trabalham contigo, entendendo que você sempre falou: isso é o meu marketing também, né? Como eu invisto em quem trabalha comigo, faz parte do marketing da minha agência. Então é isso, né? Quer dizer, o serviço que você presta, você testa dentro de casa também. Sim, porque é um pouco do que você falou, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Mas ele não faz sentido nenhum, na verdade, as empresas serem assim, né? Não digo nem só de marketing, né? Porque é uma oportunidade que a gente tem de testar o que a gente está oferecendo.
de experimentar um produto ou um serviço que a gente lançou. Então é muito comum você ver empresas até de médio porte, de diretores que nunca provaram dos produtos que a empresa vende ou dos serviços que a empresa vende. Então eles não sabem de fato se o que está sendo vendido está sendo bem vendido ou se aquilo realmente está prestando para alguma coisa. Então a gente faz a nossa divulgação são 2 motivos principais, né? Para a gente ter realmente volume também de venda, a gente também quer conversão, mas para a gente fazer o nosso próprio marketing, mas a gente é cliente de nós mesmos, né? Então assim, a gente também vê como que a prestação de serviço está acontecendo. Então isso tudo vai sendo pontuado. E aí eu consigo enxergar exatamente como que a minha área de produção está produzindo, como que o meu atendimento está atendendo, como que a minha líder de projeto está tocando o meu projeto. E aí a gente consegue fazer, através de reunião de board e tudo mais, abordar assuntos que estão ligados a essa prestação de serviço. E como é que o cliente toma conhecimento disso? Desse cuidado, de que isso seria um diferencial da tua agência também? Esse é um diferencial também, mas eu acho que o cliente percebe isso através de um outro diferencial que está ligado à educação corporativa, né? Que é quando um cliente contrata a gente, não é vendido em momento nenhum que ele vai ter à disposição da empresa dele e dos funcionários dele a nossa educação corporativa. Ele descobre isso depois que ele contrata a gente. Então ele contrata a gente e na contratação, depois que ele assina, ele é abordado pelo nosso atendimento e a gente informa para ele tudo o que ele vai ter direito, além do que ele contratou. Uma das coisas é a educação corporativa. Ou seja, de tempos em tempos a gente tem aulas dentro do que a gente chama de Linka, que é a filha da Create Code, a gente tem muito carinho até com o Linka, que é uma educação voltada para a gente e para o cliente, por também 2 motivos. A gente precisa se capacitar o tempo todo, né? E, infelizmente hoje, acho que até a Unilassalle ela tem muitos diferenciais, pelo simples fato disso aqui estar acontecendo já é um diferencial, né? Em que sempre foi visto que as universidades, as faculdades, elas preparavam pessoas que não estavam totalmente preparadas para o mercado de trabalho. Era uma ponte que não se cruzava, sabe? Então, preparavam pessoas que dentro do mercado de trabalho aquilo não funcionava e a empresa tinha que capacitar aquela pessoa. Eu acho até que a educação corporativa surgiu a partir dessa dor, sabe? Então, a gente, a partir daí, precisou ensinar para o nosso cliente o que ele estava primeiro contratando, porque isso acontece muito dentro do marketing. O cliente contrata as agências sem saber exatamente o que ele está contratando, as expectativas totalmente erradas. Então a gente tem a oportunidade de alinhar essa expectativa, dizer o que ele está contratando e capacitar ele dentro do que ele estiver contratando. E aí essa capacitação ela é feita, aí, pegando o gancho da sua pergunta, ela é feita dentro da nossa capacitação. E aí a gente traz o cliente para perto da gente e ele enxerga e discute com a gente tudo que a gente discute internamente. Então a transparência é extrema. Ele faz parte do processo. Ele faz parte do processo, porque ali é um momento em que a gente ouve o nosso colaborador, para que a gente melhore enquanto agência, e um momento em que o cliente se sente mais à vontade do que qualquer feedback de NPS para chegar e posicionar a gente. Mas teve uma vez que aconteceu isso e tal. Então é uma forma dele expor também as dores que a gente causou nele, porque a gente também, infelizmente, causa essas dores, e a gente poder melhorar esse caminho. Então, eu acho super valioso, né, esse olhar de educar o cliente, entendendo que é trazer ele para o jogo, e o cliente se sente com muito mais segurança e autonomia quando ele é incluído no processo, né, porque ele decide, ele não fica só recebendo. Você diria que uma dificuldade, um dos desafios hoje para quem resolve abrir uma agência é ter esse olhar e entender essa relação, e que não é que não é só um tirador de pedidos, né, mas que é um prestador de serviço, um orientador, um consultor? Eu acho que sim. Eu acho que existe o receio das agências de trazer esse cliente para dentro, porque ninguém quer mostrar o lado ruim, né? Porque acontece de você também mostrar as coisas que não funcionam dentro da agência. Você tem que estar preparado para ouvir esse tipo de coisa também. Então, existe o receio de ouvir isso. É muito comum, e aí eu conheço alguns donos de agência também, é muito comum eu ouvir deles que, o cliente falou isso. O cara não teve nenhum pingo de escuta ativa, né? Ele está já o tempo todo já rebatendo o que o cliente está falando, sem escutar que, alguma coisa, às vezes, dessa reclamação, que seja, pode ser melhorado para dentro.
Então a gente quer ouvir, e mais do que isso, Luci, a gente quer que o nosso colaborador ouça. Porque um outro problema é que, assim, quem ouve o cliente, às vezes, é só a área de atendimento ou são só os gestores, os líderes. Mas quem está na produção, às vezes, não escuta o cliente, não sabe. E aí aconteceu outro dia, por exemplo, de um estagiário que acabou de entrar, ele deve ter 1 mês e meio, né? E aí a gente saiu junto da agência e tal, e eu estava esperando o Uber ali embaixo, e passou um cliente passeando com um cachorro. E aí ele falou, ô Marcos, não sei o que e tal, e falou comigo, aí eu falei, esse aqui é o Jonathan e tal. E aí quando o cliente saiu, ele falou assim, cara, o cara é gente boa, né? Eu falei, mas por que não? Né? Por que não seria gente boa? Ele falou, não, porque eu tinha uma impressão, porque só chega demanda, e aí, voltou a demanda do cara, aí você já criou um peso e tal. Então, até para os colaboradores também enxergarem esse cliente de uma outra forma. E isso gera um relacionamento, Luci, que nos dá uma oportunidade desse cliente ter um pouco mais de paciência às vezes com a gente, porque às vezes ele precisa das coisas pressas e a gente não consegue atender por uma questão de demanda, e às vezes ele não precisa das pressas, mas ele quer logo, e aí ele não tem compreensão de entender, porque ele acha que ele tem que ser prioridade, e eu acho que tem que ser mesmo. Mas existem outros clientes, existem demandas que às vezes dá e às vezes não dá. Quando eu trago esse cara para dentro, ele enxerga o nosso processo, ele enxerga como a gente trabalha, ele entende quando não dá. Então o pedido já é feito de uma forma diferente. Não é um pedido de um contratante, sabe, aquele peso de, eu estou pagando, você tem que me entregar. Os nossos clientes não pedem assim. Eles pedem, até os que entram no começo, até às vezes acontece. Mas a gente vai educando. E vai se educando também para poder tratar o assunto da melhor maneira possível, né? Você falou do seu estagiário, e falando dessa questão do marketing de relacionamento, o relacionamento com o cliente interno e o relacionamento com o cliente externo, fazendo com que essa engrenagem funcione de forma mais tranquila, no sentido da confiança também, Sim, né? O conhecimento. Totalmente. Geracionalidade. Como é que é isso assim lá na tua agência? Porque você contrata muita gente jovem, Sim. né? Eu sou consultora, já fizemos trabalho juntos, né? Eu estou aí com alguns aninhos a mais. E assim, não percebo, não existe nenhum tipo de... É um crescimento. Conta pra gente um pouquinho como é essa relação geracional. Eu até no ID Rio, né, que eu participei, que teve aqui no MAC, teve essa pergunta também. E é muito comum as pessoas da minha geração ou das gerações mais antigas reclamarem das gerações atuais. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, meu pai reclamava da minha geração, o pai do meu pai reclamava da geração do meu pai e assim sucessivamente. Então sempre vai ter reclamações da geração nova. Por que existe essa reclamação? Porque essa geração que está aí é a que está formando uma nova sociedade. As mudanças da sociedade são feitas por eles. Então a gente, na verdade, precisa se adaptar a essa nova geração. Não é que a gente não tenha dificuldade com a geração nova, é claro que tem, porque até lá dentro a gente tem pessoas de várias gerações diferentes, o que é ótimo para mim, tá? Mas as gerações, a minha e as mais antigas, elas precisam aprender um pouco e dar ouvidos à geração mais nova, porque é ela que vai gerar as tendências do futuro e do que é conveniente. Existe até um livro do Arthur Igreja, que eu tive o prazer de conhecer, que fala a conveniência é a alma do negócio. E só que a conveniência muda de tempos em tempos, de acordo com a sociedade. Então a gente precisa se adaptar a essa geração. Então a gente tenta, através do Linka, através do outro projeto que a gente chama de Destag, a gente tenta entender como é que essa geração está funcionando, para a gente ser conveniente para eles, e ir se modificando, né? A Criarte Code tem uma máxima, que fizeram até figurinha minha, no grupo da empresa, que eu falo assim, esse ano vai ser tudo diferente, esse ano eu vou mudar tudo. E todo ano eu mudo tudo, porque todo ano tem que mudar tudo. As coisas estão mudando muito rápidas, até por conta de pandemia e pós-pandemia, aceleraram mais ainda. Então eu preciso mudar as coisas todo o tempo. E é importante essa relação quando a geração jovem entende que o repertório de quem já está há mais tempo é importante para que ele possa também ter segurança para implementar as inovações, né? Então eu acho que é esse jogo do repertório, da vivência, da experiência, com o arrojo do inovador e tudo, que dá essa química bacana, né? E quando a gente perde
alguém, né, algum estagiário ou algum funcionário, a gente sempre toma isso como uma derrota, né? Seja por que motivo for, sabe, Luci? Um dos propósitos da Create Code, desde quando eu criei, é assim, eu não posso fazer as pessoas passarem pelo que eu passei no mundo corporativo. Eu preciso fazer uma coisa muito melhor do que o que eu vivi. Então, um dos propósitos é assim, quem entrar lá, seja lá quanto tempo ficar, ela precisa, quando sair, ela sair muito melhor do que quando ela entrou. Isso, de fato, é um propósito. E quando a pessoa sai, eu encho o saco da pessoa até ela me dizer exatamente o porquê que ela saiu, no sentido papo reto. Porque tem sempre aquela conversinha de que não, saí, não foi vocês, foi eu, eu não quero isso. E a gente tem essa aproximação, sabe? Para eu chegar e falar assim, não, me fala aí o que aconteceu, o que te chateou, porque é isso que vai fazer a gente evoluir também. Então isso está muito ligado ao aprender com essa geração agora. Agora as dificuldades são sempre grandes. Não, mas é legal, são desafios, né? Agora, a gente está querendo muito falar sobre não quem vai deixar a Create Code, quem vai passar a fazer parte da equipe da Create Code. Então, para aquela lente da verdade ali, ó, que nada esconde, conta pra gente qual é o perfil bacana, legal, esperado, para quem quer se candidatar e fazer parte da equipe da Create Code, o perfil técnico, comportamental, quem é aquela pessoa que você está sempre buscando? Você sabe, Luci, que a gente fica com vagas em aberto quase o tempo todo. Então a gente busca pessoas que têm, a gente costuma dizer, e tem escrito em uma parede lá, que é querência. A gente precisa de gente com querência, gente com fome, gente curiosa, gente que está a fim de realmente aprender. Eu sei que quando a gente fala, eu falei alguns termos que são muito fora de moda, né? Falei educação é super fora de moda sempre, né? Aprendizagem, né? Empreendedorismo, às vezes chega a doer. Só não falei de resiliência ainda, mas resiliência já é uma coisa que já dói, só de falar. Mas a gente precisa de gente que esteja com fome, sabe? Que queira muito aprender, que queira entender que isso é uma profissão, que entenda que uma capacitação que a gente dê não é para mim, é para ele sair dali melhor. Entender que quando entra alguém na Create Code, não entra para ser efetivado na Create Code, porque isso pode acontecer, mas entender que eu entrei na Create Code para me preparar para o mercado de trabalho. É processo. O sucesso pode não estar dentro da Create Code, o sucesso pode estar fora dali. E eu quero ter participado de alguma forma, devolver essa pessoa para o ecossistema melhor do que quando ela chegou lá. Então, a única coisa que a gente procura, e assim, a parte técnica é mínima que a gente procura. Inclusive as nossas lideranças hoje, eu mostrei para elas, porque elas estavam começando a contratar pessoas que elas estavam exigindo algumas coisas técnicas. Eu peguei o currículo delas, que eu tenho até hoje, e mostrei, eu falei assim, olha o currículo que eu te contratei. Zerado, não tinha nada. Word, Excel, né, aquelas coisas que o pessoal bota quando não tem nada. Eu falei, zerado. Hoje você é associada, hoje você é líder, hoje você é gestora. Por que você está exigindo isso tudo? Porque a gente só precisa, Luci, na verdade, que a pessoa queira. Se a gente tiver gente querendo, o resto a gente ensina. O resto a faculdade vai ensinar. Sim, ele tem que ter para o perfil que você está pedindo a formação mínima daquele período que ele está cursando. Isso é necessário. E aí o diferencial em cima desse conteúdo técnico vocês vão mudando. É isso? É isso. Oi, Marcos, meu nome é Esther Silveira Matias, eu sou aluna do primeiro período de marketing e eu já tive algumas experiências trabalhistas em agências e não foram tão bacanas assim. Eu queria saber de você, o que você acha assim, de mais importante ter em uma agência de marketing? Hoje o mais importante ter numa agência de marketing, eu acho que é a comunicação interna. Que às vezes não há, eu não sei se foi exatamente isso que você passou. Mas como a maneira como a gente trata o estagiário é diferente. Tá? O estagiário ele não está ali só para fazer serviço burocrático, ele está ali para assumir responsabilidade, e aí ele precisa saber que a responsabilidade dele impacta em quase tudo que ele faz ali dentro. A gente tem uma outra frase que a gente bota na parede, que é: você tem que ser responsável por aquilo que você faz, mas principalmente por aquilo que você deixa de fazer, porque a responsabilidade do que você deixa de fazer, ela vai interferir na vida e no trabalho de outras pessoas que, consecutivamente, vai interferir no resultado da empresa. Então, o fato de eu não te ouvir, o fato de você não criticar uma coisa que está sendo feita, o fato de você não ter pensamento crítico, por exemplo,
que essa é uma das maiores dores que tem hoje em termos de mercado para qualquer área, é a falta de pensamento crítico. Eu acho que isso é que traz com que você tenha uma experiência ruim, com que a empresa não tenha resultado. Para mim é importante chegar uma demanda para você e você criticar. E você falar assim, pô, mas isso aqui não faz sentido nenhum fazer. Até porque, dentro dessa relação que a gente está conversando com o cliente, ele precisa entender que a autoridade no assunto somos nós, não ele. Senão a gente vira braço e ele é a cabeça, aí a gente só vira executor. Não dá para ser assim. A gente estudou para poder fazer aquilo para ele contratou a gente para isso. Ele não contratou a gente para só executar, ele sentar do lado e executar. E tem muito cliente assim até. Mas para isso a gente precisa ouvir as pessoas que trabalham aqui dentro. Porque se não faz sentido para quem trabalha com a gente dentro da agência, como é que vai fazer sentido para o cliente? Não vai fazer sentido nenhum. Então, assim, eu acho que já vai ser um grande diferencial se você... Bom, aí também depende da agência, né? Se você chegar com um pensamento crítico dentro de uma agência que é quadradona, você vai gerar mais incômodo do que solução. Então, vai ser preciso se ambientar, mas eu acho que as empresas que não têm essa intenção de gerar pensamento crítico ou ouvir quem trabalha lá, elas têm uma tendência grande ao fracasso, assim, muito grande mesmo. Oi, Marcos, eu sou a Glenda do primeiro período de marketing. Eu queria saber se quando você criou a Criarte Code, foi sozinho, você começou sozinho, e quando você imaginou que precisaria delegar as funções? Tá, é uma excelente pergunta, inclusive. Eu não abri sozinho, eu abri junto com o meu primo. Ele não está mais hoje, né? Mas, enfim, o nomezinho dele lá está marcado na história. E essa parte de delegar é talvez o passo mais difícil que tem. Porque quando a gente começou uma agência, era eu, ele e mais uma pessoa, né? Desde essa época, a gente já estruturou a agência com áreas, tá? É uma coisa meio maluca, mas a gente estruturou a agência toda, desenhou ela toda, e eu fazia um monte de área, e o João fazia um monte de área, e o Júlio fazia um monte de área, tá? Mas os processos todos caminhavam por ali. Então, desde o início, a gente sabia como preencher aqueles espaços, para que no futuro a gente pudesse delegar. Achando que isso seria fácil. Mas quando a gente chega no momento de delegar, não é muito fácil, porque nada e nunca as pessoas vão fazer as coisas como a gente quer, ou do nosso jeito. Elas vão fazer do jeito delas. E aí o processo de delegar é exatamente o de você entender que aquela pessoa vai cometer ou os mesmos erros que você cometeu, ou erros novos. Mas você precisa dar essa oportunidade. Então, o delegar nada mais é do que você dar a oportunidade da outra pessoa errar. E está tudo bem, e ela vai evoluir, e daqui a pouco ela vai estar muito melhor do que você. Então, a gente desenhou esse processo desde o início, para poder aprender a delegar. E a gente foi aprendendo a delegar meio que na marra. Isso é um problema que acontece com muitas agências pequenas, tá? A Criarte Code hoje está inserida nos 20% de agências com um faturamento acima de 500 mil, tá? Então, ou seja, 80% das agências no Brasil são agências de 2 pessoas, 3 pessoas ou até uma pessoa só. Essas pessoas, às vezes estão nesse tamanho, às vezes estão há mais tempo do que eu no mercado, mas por não conseguirem delegar. Por não, já tentei colocar gente aqui para fazer o design, mas não sai do jeito que eu quero. Nunca vai sair. O problema é que às vezes vai sair e vai sair melhor. Isso gera uma dorzinha no ego também. Sabe? Então a gente desde o início, desde quando a gente desenhou, a gente já sabia que tinha um pouco dessa dor. Mas assim, sabia intuitivamente. Porque a gente não tinha também capacitações, não tinha pessoas falando sobre empreendedorismo, não tinha pessoas falando sobre a agência nessa época. Era bem meio que assim, vamos no nosso feeling e vamos desbravar. Oi, Marcos, eu sou a Camila, do terceiro período de marketing. E eu queria saber como você conseguiu reter clientes com todo esse relacionamento no processo. Tá. A gente conseguiu reter muito cliente também por conta da educação corporativa, também por conta de trazer esse cliente para perto e também por conta da transparência. Tá? Por que isso tudo está atrelado? Porque hoje, por exemplo, se a gente for olhar para o turnover do mercado, né, você está falando aí de pessoas que ficam no máximo 2 anos, já está menos do que 2 anos o turnover, tá? 1 e 8 meses de tempo que a pessoa fica dentro de uma empresa e muda, em maioria dos cargos, tá? A gente hoje tem gente que está há 8 anos na Criarte Code, 8, 7, 5 e algumas estão completando 2 agora,
Tá? Então, assim, a gente conseguiu reter muito por conta dessa educação corporativa aproximada ao cliente. O cliente, pelo simples fato dele conhecer todo mundo que trabalha para mim, ele também se aproxima e aí gera aquilo que eu falei, ele entende a gente. Ele entende quando a gente não consegue fazer alguma coisa, ele entende quando a gente comete alguma falha. Então, esse relacionamento faz com que ele se predisponha a discutir com a gente sobre a empresa dele. Então, a gente passa a conhecer ele melhor. Existe uma estatística de tempo que as empresas, que os clientes ficam dentro das agências. Ela chegou a ser 12 meses por uma questão contratual. A maioria dos contratos de marketing são de 12 meses, mas as empresas ficam 6 meses e vão para outras agências, né? E aí a gente identificou que ficava pulando de agência em agência. Com tudo isso que a gente fez, com todas essas ações, a gente tem cliente hoje com 7 anos de casa, tem cliente com mais de 4 anos de casa. A maioria dos nossos clientes estão há muito mais tempo do que os que não duraram muito tempo. Ah, mas e os que não duraram muito tempo foi por quê? Porque não se adequaram à maneira como a gente entendeu que o trabalho tem que ser feito. É um pouco daquilo que eu respondi anteriormente. Quer dizer, se o cliente não entende que a autoridade sobre aquele assunto somos nós, aquele trabalho eu não vou conseguir gerar resultado. E aí o que a gente costuma falar é o seguinte: eu posso fazer o que você está falando para eu fazer, não tem problema. Eu faço exatamente o que você está falando. Você só não pode me cobrar resultado disso. Porque você está dizendo que eu tenho que fazer, eu estou dizendo que isso não vai dar resultado, mas você quer mesmo assim. Pô, tem um exemplo clássico que aconteceu lá, que era sobre, nesse caso, era um caso específico de uma campanha de um e-commerce. E as cores que o e-commerce queria trabalhar, eles vendem sapato. As cores que eles queriam trabalhar não eram cores que convertiam o e-commerce em venda. E a gente explicou a psicologia das cores para as pessoas, para os sócios. Explicou tudo. Aí explicamos a psicologia das cores, explicamos como funciona. Eles falaram: não, mas a gente quer nude mesmo assim. Falei: beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma experimentação. Eu vou fazer 3 sites iguais. E vou utilizar as cores que eu acho que tem que utilizar, e nos outros 2 eu vou utilizar a cor que você acha que tem que utilizar. Vamos ver qual que vende mais. Ambos, todos com tráfego pago e tal. E obviamente, as cores que convertiam mais vendas, converteram mais vendas. E mesmo assim ele falou assim: beleza, cara, entendi, pô, obrigado por você ter me mostrado, mas eu quero nude. Tudo bem. Se ele mesmo assim entender isso, pra mim tá tudo certo. Só que essas pessoas acabam não durando muito tempo. Isso acontece também muito quando ele contrata e aí ele vai querer mudar as coisas que você vai prestar de serviço. Então já não está mais em contrato, já não está mais em escopo. E aí você vai falar em escopo e tal. Essas pessoas costumam durar muito pouco. E aí é bom que durem pouco também. Porque a gente não quer cliente que não gere resultado. Porque pensa só, eu falei aqui de tempos que as empresas ficam dentro das agências. Por que uma empresa vai mudar, vai trocar de agência? Porque ela não teve resultado. Se eu der resultado para ela e ela me odiar como pessoa, eu duvido que o empresário mude a agência. Pô, a agência está me dando resultado, mas eu odeio o Marcos. Pô, mas ela está me dando resultado. Eu não vou mudar de agência. Agora, se a agência não está dando resultado, por mais simpático que eu seja, por mais legal que eu seja, aquilo perde um pouco o sentido. E aí ela vai mudando de agência em agência. Só que como que a gente vai transformar isso tudo em resultado? Com aproximação. Imagina que você é uma social media, né? Como é que você vai trabalhar esse cliente se você não conhece ele? Se você nem experimentou ele, se você não visitou, por exemplo, se for um caso de uma loja física, se você não visitou aquela empresa, não sabe como ela atua, não tem como você trabalhar essa empresa. Então o fato dela estar próxima facilita inclusive o nosso trabalho, entendeu? Marcos, em nome do Nila Salle Rio, da coordenação do curso superior de tecnologia e marketing, quero agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite, né, e trocar esses conhecimentos que são tão importantes com os nossos alunos do curso, né? Então, mais uma vez, obrigado também, Lucy, pela mediação do nosso bate-papo. Obrigado, eu estou à disposição, fico honrado pelo convite e se vocês precisarem de mim, podem contar comigo. No nosso episódio de hoje, tivemos Marcos Brito, da Crearte Code, trazendo um papo delicioso em que mistura o olhar do gestor com o do relacionamento do cliente interno com o externo para fomentar um trabalho ainda mais incrível do marketing. Foi muito bom, muito obrigado e a gente aguarda vocês na gravação do próximo episódio.